Você pode viver sem alguns itens que todo mundo tem e acha que é obrigatório que você tenha, mas se você não sentir necessidade, você pode viver sem. Eu sou Ana Kelly Santos, economista, educadora financeira e professora aqui da Academia do Dinheiro, e hoje eu vou contar sobre alguns hábitos que eu adotei na minha vida e que me senti livre por isso, apesar das pessoas estranharem. Vamos lá? Bom, gente, nesses vídeos eu tô abrindo um pouquinho da minha realidade, das coisas que acontecem comigo, e eu vou contar para vocês um pouquinho do que aconteceu num caso específico, e eu percebi que eu posso viver sem algumas coisas, sim, ainda que muitas pessoas achem estranhas. Quando a gente começa a entender a parte de minimalismo, uma vida mais simples, não simples de passar trabalho, tá, gente? Mas eu digo simples no sentido de ter menos e acessar mais. Isso é um conceito que começa a ficar muito claro pra gente, que a gente gasta menos, a gente economiza com isso e a gente continua tendo acesso a esses recursos da mesma maneira, às vezes até mais, porque sai mais barato, então eu consigo acessar mais vezes. Quer ver um exemplo? Eu posso não ter uma casa e viver de aluguel, então eu não ter todo aquele gasto de manutenção, enfim, tudo mais, e eu viver de aluguel. Eu posso não ter um carro e eu alugar somente quando eu preciso, se essa for a minha realidade, né? Esse é um caso meu, por exemplo, tá? No momento eu não tenho carro. Quando eu preciso, eu uso bastante ali o aplicativo, né? Chama Uber, enfim, os aplicativos de locomoção. Se for para viajar, eu posso alocar um carro e para mim tá tranquilo neste momento de vida. Então são opções que a gente tem. Agora falando especificamente, gente, sobre coisas da casa. Eu falo muito para as mulheres que cuidam da casa, ou os homens que moram sozinhos, que também olham mais para os detalhes da casa. Eletrodoméstico, gente. A gente tem aquele monte de elétrico e não sabe por quê. Por quê? Porque tem para vender. E aí tem uma publicidade que gera aparentemente uma demanda, a gente vai lá e compra. E na prática, gente, eu vou perguntar para você, tem algum elétrico na sua casa que você não usa faz um tempo? Ou que você usou pouquíssimas vezes? Eu vou dar um exemplo aqui, 2. Poderia dar mais, mas eu vou dar 2. Espremedor de suco de laranja, gente. A gente tinha lá na casa dos meus pais. A minha mãe nunca usou aquilo, acho que usou no começo algumas vezes, e depois eu lembro de ficar anos parado e ela acabar dando para alguém. Panela de arroz. Se você não tem a panela de feijão, a panela de arroz faz sentido, mas ter as duas, na minha opinião, gente, não faz muito sentido, porque as duas têm uma função parecida, né? A panela de pressão elétrica, ela também faz arroz, por exemplo. Não tô criticando, gente, quem tem, eu só tô te levando a pensar sobre. E aí, gente, nesse apartamento que eu tô morando, eu não trouxe o meu micro-ondas. E aí a minha irmã chegou e perguntou, nossa, você não tem micro-ondas? E eu disse, não, mas eu não preciso de um. Até eu teria que buscar o meu, mas eu não tô precisando. Mas como você vive sem um micro-ondas? Eu olhei assim, eu pensei, pô, mas eu tenho ali a função de forno, eu tenho a outra que faz air fryer, eu tenho o fogão, por que eu precisaria de um micro-ondas? Então, muitas vezes a gente acaba comprando itens porque todo mundo acha que tem que ter. Você tem que avaliar se na sua realidade você precisa realmente ter isso ou não. Dando o meu exemplo, que nem eu falei, algumas pessoas, meu Deus, como é que você vai viver sem um carro? No meu caso, eu consigo, eu concordo com umas pessoas, às vezes tem criança, ou né, tem um idoso na família, ou enfim, tem uma questão de locomoção, é importante, ou mora muito longe, alguma coisa assim, mas existem situações que talvez eu não precise, e o meu convite aqui é para você avaliar a sua situação. O nosso dinheiro, as nossas finanças, elas têm que atender às nossas necessidades e não às necessidades do senso comum e não às necessidades da sociedade como um todo, em termos de, às vezes é status, mas às vezes é simplesmente um senso comum de que todo mundo tem que ter. Né? Eu cresci com a ideia de que todo mundo tinha que ter uma casa, um carro, e hoje eu vejo que não, muitas vezes não precisa ter, tu pode acessar e usar o teu dinheiro aplicado de outra maneira. Então, são formas diferentes de ver as coisas, tá bom? Eu só quero te convidar a avaliar. Eu, por exemplo, descobri que eu posso viver sem micro-ondas, eu posso viver sem um carro, eu posso viver sem... eu tinha um guarda-roupa antes com muita roupa, muito calçado. Hoje eu consigo viver com um guarda-roupa cápsula e eu vivo bem, tô tranquila com isso, mas avalie se hoje o seu dinheiro está atendendo a sua vontade, as suas necessidades, ou se você está usando as suas finanças para atender o senso comum, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.